Olá, gente, sou o Guilherme Moreira e eu vou estar resolvendo agora duas questõezinhas de física. Vamos lá. Na figura, 4 partículas formam um quadrado. As cargas são Q1 igual a Q4, que é igual a Qzão, e Q2 igual a Q3 igual a Qzinho. Letra A está perguntando qual deve ser o valor da razão Qzão dividido por Qzinho para que a força eletrostática total a que as partículas 1 e 3 estão submetidas seja nula. E a letra B está perguntando se existe algum valor para que o Qzinho, para que o valor da força eletrostática que todas as 4 partículas estão submetidas seja nula, simultaneamente. Justificar a sua resposta. Então, vamos lá. Eu desenhei, em formato de um quadrado, da mesma forma que o exercício está falando, as 4 partículas, 1, 2, 3 e 4, cada uma com a qual suas cargas correspondentes. Então, tá. Vamos analisar essas partículas. A letra A está pedindo a partícula 1 e a partícula 3. Qual é a razão do Qzão dividido pelo Qzinho para que essa partícula seja igual a zero e essa partícula seja igual a zero. Então, no nosso estudo, a gente vai ter que analisar essa partícula e essa partícula. Então, vamos lá. A 1, ela está fazendo... Aliás, a carga da 1 é igual à carga da 4. E a carga da 1, ela está se aproximando da carga de 3 e da carga de 2. Então, eu posso interpretar com isso que o Qzão e o Qzinho têm sinais opostos, porque sinais opostos se atraem. E, como o Qzão é o mesmo sinal de... O 1 tem a mesma carga do que o 4, então elas vão estar se repelindo, elas vão estar se afastando uma da outra. Então, eu vou colocar como convenção que o Qzão é positivo e o Qzinho é negativo. Mas vamos lá, vamos analisar a partícula 1. A partícula 1, como eu acabei de falar, ela está se atraindo. Então, eu vou colocar uma força de atração para o 3, da mesma forma que ela se atrai para o 2. Ambas essas forças são de cargas iguais, porque as cargas de ambas essas duas partículas são iguais. E, além disso, eu acabei de falar que a força 1 ela se repele comparada a 4. Então, a força 1 ela vai estar querendo sair de perto ficar o mais longe possível da 4. Então, ela vai ter uma força para cima. A gente vai escrever essas 3 forças que eu acabei de mostrar ali em cima e dar nomes a cada uma delas. Então, tá. Essa força aqui é a força de atração da molécula 1 comparado da molécula 2. Partícula, desculpa. Então, eu vou colocar a força 1 de 2. E aqui é a força de 1 de 3. Força aqui de 3 que está atraindo a força 1. E essa força aqui é a força que a partícula 4 está impulsionando na partícula 1. Então, eu vou escrever força 4 de 1. Ok. Essas duas forças aqui, a gente vai... Nós vamos... Como é que fala? Fazer a força resultante dessas duas forças, que eu vou chamar ela de força 2 de 3. Ok, então o nosso problema, a gente tem duas forças aqui. E a letra A está perguntando qual é a razão para que as forças presentes na partícula 1 seja nula. Então, para a força ser nula, a força resultante de todo esse esquema aqui tem que ser igual a zero. E para que a força de todo esse esquema seja igual a zero, essa e essa força precisam ser iguais. Certo? Então, F de 4 de 1 vai ser igual a F de 2 de 3. E agora, a gente vai precisar de encontrar cada uma dessas forças. Dessas forças de atrações. Força eletrostática se chama, inclusive. Então, vamos começar a procurar achando a força de 2 está colecionado para 3. Então, a força, a gente vai tentar achar aqui, como ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo, a gente vai fazer por Pitágoras, correlacionando essa e essa força aqui. Então, F de 2, 3 ao quadrado vai ser igual a F de 1, 2 ao quadrado, mais F de 1, 3 ao quadrado. Então, tá. F de 2, 3 ao quadrado vai ser igual a essas duas aqui. Então, essas duas forças aqui são iguais. Eu acabei de falar aqui no começo do vídeo que tanto essa força que está indo para 2, que está indo para 3, são forças de cargas iguais. Então, eu posso falar simplesmente que vai ser 2 vezes uma dessas duas forças ao quadrado. E a fórmula da força é a constante eletrostática vezes a partícula 1 está exercendo uma carga Qzão para Qzinho
para 3 e para 2. Então, vai ser Qzão vezes o Qzinho dividido... eu não coloquei aqui no problema, mas o espaço entre ambas vale A. Aqui dividido por A ao quadrado. Então, vamos lá. Jogando esse 2 ao quadrado para cá, vai ficar que f de 2,3 vai ser igual a raiz de 2, né? Esse expoente vem para cá, na forma de raiz. Vai ficar raiz de 2 vezes, isso daqui tudo na raiz, vai ficar exatamente o termo da fórmula. Vai ficar K vezes Kzão vezes Qzinho dividido por A ao quadrado. Então, tá, a gente já achou parte da nossa primeira fórmula, que a gente vai encaixar ela aqui depois. Então, agora vamos encontrar a força 4 de 1. A força 4 de 1 vai ser difícil para ver, mas vamos lá. A força 4 de 1, vamos analisar aqui na questão. A força 4 de 1, ambas têm a mesma carga, então e o espaço entre elas é exatamente a diagonal do quadrado. Fórmula da diagonal do quadrado é igual a L raiz de 2. Então, vamos lá. Vai ficar a constante eletrostática vezes o Qzão, como são 2, vai ser Qzão ao quadrado, Qzão vezes Qzão, dividido pelo diagonal do quadrado vai ser igual a L raiz de 2, como o lado vale A, então vai ser isso daqui ao quadrado, porque a fórmula, todo o espaço entre duas partículas tem que ser elevado ao quadrado. Então, vamos lá. O meu f de 4, 1, vai ser igual a Qzão ao quadrado, dividido por 2A ao quadrado. Ok, já descobri as duas fórmulas, basta igualá-las, porque a resultante de todas as forças da partícula 1 é igual a zero, como diz a questão, como diz a letra A. Então, vamos só igualar. F de 4, 1 vai ser igual a Qzão ao quadrado, dividido por 2A. Ok? Vai ser igual a isso daqui, que é 2,3. Raiz de 2 vezes... Ixi, troquei a ordem, mas vai dar certo. Dividido por A ao quadrado. Então, aqui a gente pode simplificar A com A ao quadrado. Qzão tem dos dois lados, posso simplificar. O K tem dos dois lados, posso simplificar. E vai ficar como isso daqui. Vai ficar Q dividido por 2 igual a raiz de 2 vezes o Qzinho. Então, a gente já tem parte da solução pronta. Esse Qzinho a gente desce e esse 2 a gente sobe. Então, vai ficar Qzão dividido por Qzinho igual a 2 raiz de 2. A primeira razão para que a força resultante de 1 seja igual a 0, a razão entre o Qzão com o Qzinho é esse valor aqui. Então, vamos lá. Agora, a gente vai analisar as forças do 3. As forças do 3 vai ser uma força, olha só, vai ter uma força de atração com 1, vai ter uma força de atração com 4, e além disso, ela vai ter uma força de repulsão com 2, porque ambas as cargas são iguais, têm o mesmo módulo. E tem sentidos iguais também. Então, vamos escrever essas três decomposições que eu acabei de escrever ali em cima, uma para cima, uma para a direita e uma para baixo. Ok, essa força para cima eu vou chamar de força 3 para 1. Força 3, 1. Essa força aqui eu vou chamar de força 3, 4, porque a força que 4 está exercendo sobre 3. E essa força aqui eu vou chamar de 2, 3, porque é a força em que 2 faz sobre a partícula 3. Então tá, vamos lá. A resultante dessas duas forças, que inclusive são iguais, da mesma forma que a partícula 1 tinha essas duas forças iguais, eu vou chamá-las de F de 1,4. Como a letra A está me falando que o sistema da partícula tem que ser igual a zero, então a gente pode interpretar que F de 2 de 3 vai ser igual a F de 1 de 4. Certo? E da mesma forma, do cálculo daqui de cima, a gente vai fazer aqui embaixo. Então tá, vamos lá, vamos encontrar o F de 1 de 4 primeiro, que é o mais fácil. Vamos fazer por Pitágoras.
ao quadrado. Vamos fazer por Pitágoras agora. Vai ficar 0,4 igual a... Como são iguais, a gente vai colocar na mesma fórmula e multiplicar por 2 aqui. A fórmula vai ser Kzão vezes... Agora, atenção! A força que 3 está exercendo sobre 4 e sobre 1 é uma força de Qzinho e Qzão. Então, vamos escrever ambas essas duas cargas, Qzinho e Qzão, dividido por A ao quadrado, porque o espaço entre elas, isso aqui. E ao quadrado, porque aqui a gente está fazendo um Pitágoras. Beleza, vamos fazer a raiz, esse 2 vai para cá por forma de radiciação, e vai ficar a raiz de 2 vezes Kzão, Qzão, dividido por A ao quadrado. Ok, vamos lá. Agora a gente precisa encontrar a força 2 de 3. A força 2 de 3 vai ser igual a constante eletrostática vezes a força que 2 está exercendo para 3 são de mesmas cargas, elas estão se repelindo, e as cargas são Qzinho. Então, a gente vem aqui e escreve força de Qzinho. Qzinho ao quadrado. Dividido pelo... O espaço entre elas é L raiz de 2, porque é a diagonal do quadrado. O lado vale A. E aqui é raiz de 2 ao quadrado, porque a fórmula original está ao quadrado, o espaço. E então, a força eletrostática vai ser igual a K, Qzinho ao quadrado, dividido por 2A ao quadrado. Então tá, a gente já achou as duas fórmulas fundamentais para a gente colocar dentro do sistema. Como ambas são iguais, as forças, motivo pelo qual é um sistema que dá nulo. Então, a gente vai igualar ambas essas duas forças. Vou tentar fazer aqui, mas depois eu passo para o verso da folha. Vai ficar 2A ao quadrado igual a raiz de 2 vezes K, Qzinho, dividido por A ao quadrado. Da mesma forma da letra A, da primeira força, da partícula 1, a gente vai cortar o que ambas têm em igual. Então, a gente vai ficar com... Atenção! A gente vai ficar com Qzinho dividido por 2 igual a raiz de 2 vezes o Qzão. Vamos organizar essa ideia e vai ficar... A gente tem que colocar o Qzão em cima e o Qzinho embaixo. A gente vai ficar Qzão dividido por Qzinho igual a 1 sobre 2 raiz de 2. Olha só, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. 1 sobre raiz de 2 é exatamente o inverso do valor que deu na partícula 1. A partícula 1 deu 2 raiz de 2, enquanto na partícula 3 deu exatamente o inverso desse número. Então, a razão entre os dois números da partícula 1 e da partícula 3... Eu falei partícula 2, eu acho que é partícula 3, desculpa. Deu o inverso de uma outra. Só por questões matemáticas, eu vou racionalizar isso daqui, porque denominador com raiz não pode. Vai ficar a raiz de 2 sobre 4. Então, a razão do Qzão dividido pelo Qzinho na partícula 3 vai ser raiz de 2 dividido por raiz de 4. Então, a gente já pode mostrar que na partícula 1... a razão de Qzão por Qzinho é 2 raiz de 2. Só que no início dessa videoaula, eu falei que o Qzão e o Qzinho têm cargas opostas no quesito de sinal. E positivo dividido por negativo sempre dá um valor negativo. Da mesma forma que a partícula 3 também acontece isso. Então, a razão vai ser um valor negativo por conta dessa diferenciação de sinais. Então, a gente vai ter que... Para que a partícula 1 seja nula, as forças dentro dela que exercem sobre ela seja nula, a divisão do Qzão por Qzinho tem que ser menos 2 raiz de 2. Da mesma forma, aliás, de forma diferente, a razão do Qzão pelo Qzinho da partícula 3 é menos 2 raiz de 4. Ou seja, a gente tem dois valores diferentes
para cada partícula para que ambas fiquem com 0. Então, isso a gente já chega na conclusão da resposta da letra B, que a letra B está pedindo qual o valor de Q para o qual a força eletrostática que todas as partículas estão submetidas seja nula. Para que todas as partículas sejam submetidas e sejam nulas, é impossível ter um valor, porque em ambas as partículas, o valor da constante, eu vou chamar de constante essa razão, são diferentes. Então, para que a partícula 1 e a partícula 3 tenham uma força resultante igual a 0, ambas precisam dessa razão. Como é que eu vou falar? Tipo, é impossível essas duas forças terem uma resultante igual a 0 simultaneamente, porque o valor da razão entre elas é diferente. Mas agora, por exemplo, se o valor dessas quatro partículas fossem iguais, seria sim possível fazer com que simultaneamente as quatro tivessem uma força resultante igual a 0. Mas agora, como as cargas de ambas as forças são diferentes, para que uma fique igual a 0, a outra tem que ser diferente de 0. Por conta que eu acabei de falar da razão entre essas duas. Então, acabei de responder a A e a B da número 1. Inclusive, a resposta da isso daqui e isso daqui. E a resposta da B é que não tem como existir um valor de Qzinho para que ambas fiquem zeradas, a força eletrostática seja 0 simultaneamente. Agora a gente vai falar um pouco da questão número 2. A questão número 2, eu desenhei ela daqui a pouco, vou mostrar, tá falando o seguinte: na figura, 3 partículas carregadas estão sobre um eixo X, ou seja, tá num eixo de abscissa, tudo retinho. As partículas 1 e 2 são mantidas fixas. A partícula 3 está livre para se mover, mas a força eletrostática exercida sobre ela pelas partículas 1 e 2 é 0. Importante informação. Qual é o valor da razão Q1 sobre Q2? Então, vamos lá. Desenhei aqui para vocês a partícula 1, 2 e 3. Essa partícula 1 está fixa, essa partícula 2 está fixa e a 3 é móvel. No qual o exercício te dá que a distância de 1 com 2 é a mesma de 2 com 3. Então, vamos lá. Esses dois aqui estão fixos, como eu acabei de falar. E esse 3 aqui exerce uma força tanto sobre 1 quanto sobre 2. Então, eu vou chamar aqui uma força de 3 de 1 e uma força de 3 de 2. E eu já até expus aqui uma igualdade, porque o que acontece? O meu exercício está falando que a força eletrostática exercida sobre ela pelas partículas 1 e 2 é 0. Sendo assim, as partículas 1 e 2 necessariamente sejam iguais, tem que ser iguais, porque, aliás, a força de 3 para 1 e a força de 3 para 2 tem que ser iguais, porque, como o exercício disse, a força eletrostática entre elas é 0. Então, como elas são iguais, elas acabam se anulando. Então, vamos lá. A força de 3 para 1, 3 e 1, vai ser igual a constante eletrostática, mesma coisa das fórmulas, gente, vezes o Qzinho de 1, aqui Qzinho de 2 e aqui Qzinho de 3. Vou representar dessa forma, gente. Vai ser vezes Qzinho de 3 vezes Qzinho de 1. Dividido por o espaço entre elas, 2L, só que ao quadrado. A distância tem que ser ao quadrado. E a força de 3 que vai para 2 vai ser igual a constante eletrostática vezes o Q de Q e vezes o Qzinho de 2, dividido pelo espaço L ao quadrado. Isso daqui, deixa eu até já formular nesse ladinho aqui, vai ser igual a 4L ao quadrado, ok? Então, deixa eu até riscar isso daqui para ser 4L ao quadrado. Então, tá, vamos lá. Agora a gente vai cortar os valores iguais. Qzinho 3, Qzinho de 3, constante, constante, L ao quadrado com L ao quadrado. A gente vai reescrever isso tudo. Isso aqui é uma seta, tá? Vai ficar da seguinte forma. Q de 1 dividido por 4 igual a Q de 2. Ok? Vamos lá. Vai ficar Q de 1 dividido por Q de 2 igual a 4. Essa daqui é a razão do que o exercício 2 pede. E a gente interpreta isso daqui como que
a constante de 1 é 4 vezes maior do que a constante de 2 para que a força eletrostática do 3 com 1 e o 3 com 2 seja nula. Então, é essa a resposta do nosso exercício. E os dois exercícios foram esses, espero que tenham gostado. E é isso. Tchau, tchau.